Tá aí, ó. 15 provas de que o anticristo não será um ditador mundial em extensão do reino do anticristo. 4 afirmações em Apocalipse 13 levaram alguns a crer que o anticristo governará literalmente o mundo todo e fará com que todo homem sobre a terra receba um sinal, ou seja morto. São elas: deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, no versículo 7. Adoraram todos os habitantes sobre a terra, com exceção dos cristãos, no versículo 8. Faz com que todos, pequenos e grandes, lhes seja posto um sinal, versículo 16, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome ou o número, versículo 17. Aparentemente, essas afirmações poderiam provar que o anticristo será um governante mundial, disposto a matar todos os que estiverem sobre a terra que não receberem a sua marca, nome ou número. Mas o contrário é verdadeiro, pois o termo todos nesta passagem é simplesmente uma figura de linguagem, uma sinédoque, em que todo é usado para representar uma parte, como diríamos, todos da cidade, todo o país, ou todas as pessoas do país estavam presentes na noite passada. Se os Estados Unidos criassem uma lei dizendo que todos os homens de todas as nações e línguas deveriam alistar-se em um determinado dia, do contrário seriam mortos, naturalmente entenderíamos que a lei só se aplicaria a todos os homens de todas as nações e línguas que estivessem sob o governo dos Estados Unidos, e não aos homens das nações e línguas que estivessem sob outros governos. O termo todos é usado em um sentido limitado centenas de vezes nas Escrituras. E aí ele deixa os textos aqui. Tais termos, como os de Apocalipse 13, foram usados para referir-se a outros governantes e reinos que não governaram literalmente o mundo todo. Disse de Nabucodonosor, onde quer que habitam os filhos dos homens, fez que reinasse sobre todos eles. Da Grécia também, o qual dominará sobre toda a terra. De Roma devorará toda a terra. Nenhum destes reinos governou o mundo todo. Apocalipse 13 limita o reino do anticristo aos 10 reinos que ainda estão para se formar dentro do antigo Império Romano. A besta só tem 10 chifres e não 65, mostrando simplesmente que uma parte limitada da terra estará debaixo da autoridade do anticristo. Apocalipse 17, 8 e 17 também limita o reino do anticristo aos 10 reinos. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis com a besta. E estes entregarão seu poder e autoridade à besta. Então ele vai dominar territorialmente esses 10 reinos mesmo. Em Daniel 7, 7, 8, 23 e 24, temos a localização definitiva dos futuros 10 reinos. Eles estarão dentro e não fora do antigo território do Império Romano. Os Estados Unidos e muitos outros países nunca fizeram parte do antigo Império Romano. Por isso, não farão parte dos 10 reinos que se formarão nos últimos dias dentro desse império. Nenhum país fora dos 10 reinos será governado pelo anticristo, e nenhum sinal da besta será imposto a algum homem fora do reino dele. Em Daniel 9, 27 e 11, do 40 ao 45, o anticristo ele viola sua aliança de 7 anos com Israel e assume o controle da Palestina e de muitos outros países. Mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon, que seriam a atual Jordânia e a Arábia. Se estes países escapam do anticristo, os que estão na fronteira da Palestina não escapam dele. Então é perfeitamente concebível que muitos países do outro lado dos vastos oceanos também escaparão deles. A nação de Israel escapa do anticristo, chegando a salvo no deserto de Edom e Moabe, onde é protegido por Deus por 3 anos e meio, ou durante o tempo em que se imagina que todo o mundo receberá o sinal da besta. Em Daniel 11, 44 e 45, afirma-se que os países ao norte e ao oriente dos 10 reinos, sob o governo do anticristo, farão guerra contra ele.
Esses países também não são governados por ele e, portanto, não são forçados a receber o sinal. Em Apocalipse 16, do 13 ao 16, temos 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que operam milagres por meio de embaixadores, procurando assim a cooperação de muitas nações para ajudar o anticristo a ir contra Jesus Cristo no Armagedon. Essas nações não terão sido conquistadas por ele, nem estarão sob seu governo. Do contrário, não teriam sido convencidas a ajudá-lo no Armagedon. Se ele as governasse e elas o amassem o suficiente para adorá-lo e receber o seu sinal, tais ministérios de demônios não seriam necessários. Em Apocalipse 13, 4, temos a prova de que há nações que o anticristo não conquistou. Se não houvesse nações que não estivessem sob o seu governo, seria insensato levantar a pergunta sobre quem pode conquistá-lo. A gente leu aqui agora, 13, 4. Em Apocalipse 14, do 9 ao 11, afirma-se que todo homem que receber o sinal da besta, ou o seu nome, ou o número do seu nome, será enviado para o inferno eterno sem exceção. Se, como alguns ensinam hoje, o anticristo matar todo aquele que não receber o sinal da besta, e se, como se afirma aqui, todo aquele que o receber for enviado para o inferno eterno, não restará ninguém na terra para habitá-la no milênio e na nova terra. Portanto, tal doutrina que diz que o anticristo matará todos os que estiverem na terra, que não receberem o seu sinal e o adorarem, é literalmente falsa. Então, muitos irão se salvar ali, não vão receber a marca da besta. A verdade é que o anticristo criará uma lei em que todos os que fazem parte dos 10 reinos deverão adorá-lo e receber o seu sinal, mas a lei não irá e não pode ser literalmente imposta a um território tão vasto em menos de 3 anos e meio. Seria impossível para um anticristo humano fazer contato com cada homem do mundo todo e ver morto cada um que não recebesse o seu sinal. Digamos que talvez estivesse quase mostrando que um homem pode fazer mais coisas em 3 anos e meio do que o que Deus, Cristo, o Espírito Santo, os anjos e todos os homens remidos puderam fazer ao longo de quase 2000 anos. O Evangelho tem sido anunciado a esse tempo, e ainda existem milhões de homens na Terra que nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Coloquei aqui, década de 60. Como uma nova doutrina e uma nova religião da besta poderiam ser anunciadas a todo mundo em 3 anos e meio. Uma razão por que o anticristo não poderá impor tal lei nem dentro do território romano em 3 anos e meio tem a ver com as guerras entre seus 10 reinos e as muitas nações ao norte e ao oriente de seu império. Essas guerras irão mantê-lo tão ocupado que ele não poderá dar plena atenção à aplicação de suas leis religiosas. Então também haverá, sem dúvida, formas de evitar tais leis em certas localidades, como também de evitar aquelas que dizem respeito à lei criada por qualquer outro homem. Oficiais locais, influência de parentes, dinheiro, suborno e muitas outras coisas permitirão que alguns que fazem parte de seu reino escapem da literal obediência a tal lei. Guerrilhas contra o anticristo poderão ser feitas em todas as partes de seu reino, impossibilitando a aplicação literal de tal lei. O anticristo virá e irá sem que milhões de pessoas em várias partes da terra saibam que ele existiu. Isto se aplica a Jesus Cristo e se aplicará ao anticristo. Muitas pessoas no interior de certos países ainda não sabem que houve 2 guerras mundiais em uma geração. Muitas não sabem que temos automóveis, aviões, etc. Mais uma vez eu coloquei aqui, década de 60. Hoje já é bem diferente isso. A Bíblia ensina que no milênio, Cristo estará reinando em Jerusalém por algum tempo antes de seus agentes entrarem em contato com certos povos na terra e tentarem trazê-los para debaixo de seu governo. Assim será nos dias do anticristo. Ele fecha esse texto aqui.